O choro ecoava pela classe executiva como um alarme que ninguém conseguia desligar. Caio segurava o filho de 6 meses no colo, tentando mais uma vez fazer alguma coisa funcionar. Havia cerca de 20 minutos que Miguel chorava em intervalos, parando por segundos e recomeçando ainda mais forte, como se não houvesse consolo possível. "Por favor, Miguel, para de chorar", sussurrou, balançando o bebê sem jeito. Os olhares dos outros passageiros pesavam como pedras em suas costas. Todo o dinheiro do mundo, todo o poder que ele tinha nos negócios, e ali, naquela poltrona de couro, Caio se sentia o homem mais impotente da terra. Foi então que uma voz suave perguntou: "Posso ajudar?" E antes da história continuar, me responde uma coisa: de onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde essas histórias conseguem chegar. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de amor verdadeiro, transformação e segundas chances que vão direto no peito. Caio Mendonça, aos 35 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país. Morava em uma cobertura de luxo em São Paulo e tinha carros que custavam mais que casas inteiras. Mas desde que Mariana morreu no parto, 6 meses atrás, nada disso importava mais. O bebê Miguel era tudo que restava dela, e também seu maior desafio. Caio havia dispensado 3 babás em 2 meses. Nenhuma conseguia acalmar o choro constante do filho. Os médicos diziam que era normal, que passaria. Mas para um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro, aquela situação o deixava desesperado. Naquele voo para o Rio, onde fecharia mais um negócio milionário, Miguel começou a chorar logo após a decolagem, e não parou mais. "Pelo amor de Deus", murmurou uma passageira bem vestida na poltrona da frente. "Não consegue fazer essa criança parar?" Caio sentiu o rosto queimar de vergonha. Tentou dar a mamadeira novamente, mas Miguel a empurrou com as mãozinhas, chorando ainda mais alto. "Desculpa", disse para o homem ao lado. "Eu não sei o que fazer." O homem apenas colocou os fones de ouvido, ignorando completamente a situação. Júlia Santos, na classe econômica, ouviu o choro e reconheceu na hora. Era o choro de um bebê que precisava de colo específico, de uma posição especial. Ela sabia porque já havia passado por isso com a própria filha, Sofia, de 4 anos, que dormia ao seu lado. Júlia tinha 28 anos e estava indo ao Rio tentar uma vaga como enfermeira pediátrica. O dinheiro estava contado, mas a esperança não. Divorciada há 2 anos, criava Sofia sozinha, fazendo bicos de cuidadora para sobreviver. Quando o choro não parava e ela viu um comissário de bordo caminhando nervoso em direção à classe executiva, Júlia não pensou 2 vezes. Levantou-se e seguiu na direção do som. "Com licença", disse ao comissário. "Sou enfermeira, posso ajudar?" Na classe executiva, encontrou Caio segurando o bebê claramente perdido. Mesmo desarrumado, era impossível não notar que aquele homem tinha dinheiro. Terno caro, relógio que valia uma fortuna, postura de quem estava acostumado a mandar. "Posso?", perguntou Júlia, estendendo os braços. Caio hesitou. Uma mulher da classe econômica, vestida simples, oferecendo ajuda. Seu orgulho dizia para recusar, mas o desespero falou mais alto. "Por favor", disse entregando Miguel. Júlia pegou Miguel com a naturalidade de quem fazia aquilo há anos, colocou a própria filha na poltrona ao lado e começou a balançar o bebê em um ritmo específico, fazendo um som suave com a boca. "Oi, amor", sussurrou para Miguel. "Que foi? Tá com muito medo aqui no alto, né?" Em menos de 3 minutos, Miguel parou de chorar. Como você fez isso?", perguntou Caio, genuinamente admirado. "Experiência", sorriu Júlia. "Minha filha tinha cólicas assim. É a posição que alivia." Caio sentiu algo estranho no peito. Aquela mulher simples havia feito em minutos o que ele não conseguia há meses. "Qual seu nome?", perguntou. Júlia Santos." "Caio Mendonça. E esse é Miguel." Júlia sorriu para o bebê, que agora dormia tranquilo. "Oi, Miguel. Que bonitinho você é."
Quando Júlia devolveu o bebê e voltou para seu lugar, Caio ficou pensativo. Pela primeira vez em meses, Miguel dormia em seus braços sem chorar. No desembarque, Caio a encontrou na esteira de bagagens com uma mala pequena, enquanto Sofia brincava ao lado. Júlia, espera. Ela se virou surpresa. Oi, como está o Miguel? Dormindo feito um anjo, graças a você. Caio sorriu, ainda impressionado. Eu queria agradecer de verdade. Você me salvou hoje. Ela deu de ombros com simplicidade. Qualquer criança precisa de colo e calma. Às vezes é só isso que falta. Caio hesitou curioso. Posso perguntar, você veio ao Rio a trabalho? Na verdade, minha tia mora aqui e nos deu a passagem de presente para visitá-la. Explicou com serenidade. Mas já que vim, vou aproveitar para procurar emprego. Sou enfermeira pediátrica. Caio a observou por um instante. A simplicidade das palavras contrastava com a firmeza do olhar. Entendi, murmurou Caio. Então, se não for incômodo, posso ter o seu telefone? Talvez eu consiga ajudar de alguma forma. Júlia pegou uma caneta da bolsa e anotou o número num papel que ele estendia. Caio guardou. Em seguida, tirou um cartão de visitas do bolso e entregou a ela. E este é o meu contato, caso precise. Ao olhar o cartão, os olhos de Júlia se arregalaram. Caio Mendonça? Da construtora Mendonça? Ele confirmou com um gesto discreto. Apenas um pai desesperado no meio de um voo. Júlia permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de guardar o cartão. Obrigada, Sr. Mendonça. Enquanto havia se afastar com Sofia, Caio percebeu que não era só gratidão. Algo naquela mulher o tinha marcado de um jeito que ele ainda não entendia. 2 dias depois, ainda no Rio, Caio pensava em Júlia. Miguel continuava difícil, e cada choro fazia ecoar na mente a lembrança de como ele havia se acalmado nos braços dela. Pegou o papel com o telefone e ligou. Alô, Júlia, aqui é o Caio, nos conhecemos no voo de São Paulo. Claro que lembro, respondeu ela surpresa. Como está o Miguel? Ele está bem, dentro do possível. Caio sorriu sem jeito. Mas confesso que não foi fácil esses dias. Houve uma pequena pausa antes de continuar. Você ainda está no Rio? Estou na casa da minha tia. Posso perguntar? Quando você volta para São Paulo? Voltamos domingo. Respondeu com simplicidade. Caio respirou fundo. Nós também. Eu me sentiria mais tranquilo se estivéssemos no mesmo voo. Posso providenciar um upgrade para você e sua filha. Ah, não precisa disso, disse Júlia, humilde. Não é incômodo, é a minha forma de agradecer. E confesso que me sentiria mais seguro com vocês por perto. Além disso, Miguel ficou tão calmo com você. Acho que a presença de vocês faria diferença para ele. O silêncio do outro lado pareceu eterno. Então, Júlia suspirou. Eu não gosto de receber esse tipo de favor, murmurou. Mas se isso vai ajudar mesmo o Miguel, está bem. Eu aceito. Quando desligou, Caio sentiu um alívio inesperado. Não sabia explicar por quê, mas a simples ideia de tê-la no voo de volta já o fazia se sentir menos sozinho e mais confiante. O dia da volta chegou mais rápido do que Caio esperava. Quando entrou na cabine executiva com Miguel no colo, já exausto antes mesmo da decolagem, viu Júlia se aproximando com Sofia pela mão. Pela primeira vez em dias, sentiu o peito aliviar. Oi, ela disse simples, mas com um sorriso discreto que suavizou o ambiente. Oi, Caio respondeu sem disfarçar o alívio. Obrigado por aceitarem. Sofia olhou curiosa para Miguel e acenou com a mãozinha. O bebê, inquieto, parou de resmungar por alguns segundos e fixou os olhos nela como se já reconhecesse a presença familiar. Júlia ajeitou a filha no assento ao lado e voltou-se para Caio. Quer que eu segure ele um pouco? Perguntou, natural. Caio hesitou, mas a lembrança do voo de ida não deixava dúvidas. Por favor. Nos braços de Júlia, Miguel se aconchegou como se tivesse encontrado o lugar exato de descanso. Ela começou a balançá-lo devagar, murmurando um acalanto suave. Caio observava cada detalhe, fascinado. Ele realmente gosta de você,
comentou quase em tom de descoberta. Caio respirou fundo, olhando para o filho adormecido. Eu achei que daria conta sozinho, mas estava enganado. Esses dias foram os mais difíceis da minha vida. Júlia não disse nada, apenas ajeitou Miguel no colo e pousou os olhos nele com ternura. O silêncio entre eles foi mais revelador que qualquer resposta. Durante o voo, Sofia e Miguel acabaram dividindo sorrisos, como se já se entendessem no seu pequeno universo de crianças. Júlia, em certo momento, deixou escapar uma risada leve com as travessuras da filha, e Caio se pegou sorrindo também. Um sorriso verdadeiro, que não surgia havia anos. Quando o avião iniciou a descida, Caio sabia que não podia deixar aquilo terminar ali. A sensação de ter Júlia por perto não era apenas agradável, era necessária. O voo pousou em São Paulo no fim da tarde daquele dia cinzento, mas Caio sentia que o peso dentro de si era ainda mais denso do que o céu carregado. Miguel, outra vez inquieto, se agitava no colo dele, mas bastou Júlia se aproximar para que o bebê relaxasse de novo, como se reconhecesse aquela presença. Eles caminharam juntos até a área de táxis. Júlia ajeitava Sofia, que puxava sua mão com energia infantil. Caio respirou fundo. Precisava falar. Júlia, chamou antes que ela alcançasse a fila. Ela se virou, surpresa. Sim? Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, começou Caio, a voz embargada, mas nesses meses tentei de tudo. 3 babás diferentes, médicos, conselhos, nada funcionou. E em minutos, você fez o que ninguém conseguiu. Ele hesitou, depois foi direto. Quero te fazer uma proposta. Aceita ajudar a cuidar do Miguel? Júlia ficou imóvel por um instante, segurando firme a mão da filha. Está me pedindo para trabalhar para você? Sim. Caio não titubeou. Podemos começar aos poucos, algumas horas por dia, do jeito que for possível para você e para a Sofia. Caio. Ela abaixou os olhos, pensativa. Isso é muita coisa. Eu não conheço sua casa, sua rotina. Eu entendo. Ele deu um passo mais perto, a voz mais baixa e sincera. Não estou pedindo uma decisão agora. Só quero que pense. Me dê alguns dias. Caio assentiu, aliviado, só por não ouvir um não imediato. Todos os dias que precisar. Enquanto a Via se afastava com Sofia, Caio ficou parado observando. Pela primeira vez em muito tempo, havia esperança misturada à ansiedade. De algum modo, Júlia havia deixado uma marca, e Caio sabia que ainda voltariam a se cruzar. Nos dias seguintes, Caio voltou à rotina em São Paulo. O carro o levava da mansão ao escritório e de volta no fim da tarde para uma casa que parecia cada vez mais vazia. Miguel chorava quase todas as noites e Caio, exausto, passava horas andando pelos corredores tentando acalmá-lo. Já havia aprendido a segurar contratos de milhões com firmeza, mas não sabia como segurar o próprio filho sem sentir que estava falhando. O choro parecia ecoar dentro dele, lembrando a cada minuto que dinheiro nenhum podia ensinar a ser pai. Naquela solidão, a lembrança de Júlia voltava como um sussurro, a calma dela, o jeito natural de segurar Miguel, a ternura com que falava com Sofia. Ele recordava o olhar firme e sereno, e se perguntava se teria coragem de ligar antes que ela desse uma resposta. Mas os dias passavam, e nada de Júlia ligar. Cada noite parecia mais longa, cada manhã mais pesada. E no fundo Caio sabia. Não era apenas sobre Miguel. Era sobre ele também. Sobre a ausência que carregava desde a perda da esposa. Uma dor que por alguns minutos no avião havia parecido menos pesada com Júlia por perto. Na manhã do 5º dia, o celular de Caio vibrou. Alô? Atendeu a voz cansada. Caio, aqui é a Júlia. Ele endireitou-se na cadeira. Júlia. Pensei bastante, disse Júlia. Se a proposta ainda estiver de pé, eu aceito. Caio fechou os olhos, um alívio percorrendo o peito. Claro que está de pé. Pode começar do jeito que for melhor para você. Júlia não contou a ele naquele momento, mas sua decisão vinha de necessidade. No Rio, as entrevistas haviam sido em vão,
e a doença da mãe em São Paulo pesava cada vez mais. Ela precisava de estabilidade para garantir os cuidados da mãe e o futuro de Sofia. Aceitar o emprego não era apenas uma escolha profissional, era a forma de proteger quem mais amava. Durante os meses seguintes, Júlia passou a frequentar a casa de Caio quase todos os dias. Cuidava de Miguel com paciência, ajudava a criar pequenas rotinas e, sem perceber, devolvia vida ao ambiente que antes era apenas silencioso. Sofia e Miguel criaram laços rápidos, e até os funcionários da mansão pareciam trabalhar com mais leveza quando ela estava presente. Caio observava Júlia cantar enquanto cuidava de Miguel, e pela primeira vez em muito tempo ele chegava em casa ansioso por estar ali. Como foi hoje? Perguntava sempre para Júlia. Miguel sorriu pela primeira vez. Ela contou num desses dias. De verdade, não foi gases. Sério? Quer ver? Júlia pegou o bebê no berço e fez uma careta engraçada. Miguel abriu um sorriso banguela, balançando os bracinhos. Caio sentiu os olhos marejarem. Ele nunca tinha sorrido para mim. É porque você sempre está tenso, Júlia observou. Bebê sente isso. Como faço para não ficar tenso? Respira, ela disse simplesmente. Todo pai tem medo, Caio, mas quando você ama, esse medo não te paralisa, ele só te faz mais cuidadoso. Com o tempo, Caio começou a participar mais da rotina. Júlia lhe ensinava a dar banho, a trocar fraldas, a interpretar os diferentes tipos de choro. Esse é choro de fome, ela explicava. Esse aqui é de sono. E esse é de pirraça mesmo. Caio ria, algo que não fazia há anos. Você faz parecer tão fácil. Não é fácil, Júlia admitiu. É amor. Quando você ama, as coisas difíceis ficam possíveis. Numa tarde em que Miguel estava especialmente agitado, Júlia acabou ficando mais tempo. Quando o bebê finalmente adormeceu, ela ajeitou Sofia no sofá e se sentou para descansar. Caio se aproximou com uma xícara de café que havia preparado. Obrigado por hoje, disse ele entregando a xícara. Você não imagina a diferença que faz. Júlia aceitou, surpresa pelo gesto. Faço o que posso. Caio respirou fundo, olhando para Miguel no berço portátil. Desde que Mariana morreu eu sinto que só tenho sobrevivido. Não estava realmente criando o Miguel, só tentando não falhar. Júlia o olhou com compaixão. Deve ser muito difícil carregar tudo sozinho. É, ele desviou o olhar hesitante. Mas quando você está aqui, as coisas parecem menos pesadas. Houve um silêncio breve antes de Caio continuar. Júlia, já faz alguns meses que você está conosco, ajudando tanto. E eu percebi que não consigo mais imaginar esta casa sem vocês. Ela o olhou surpresa. O que está querendo dizer, Caio? Quero que você e Sofia morem aqui, não só para trabalhar, mas para fazer parte de algo maior, parte da nossa vida. Júlia corou confusa. Caio, você tem certeza? Ele respirou fundo. Eu não sei colocar em palavras. Só sei que você transformou meu filho, transformou esta casa e também a mim. As lágrimas marejaram nos olhos dela. Eu sinto algo por você também, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que poderia ter qualquer mulher do mundo. Caio tocou suavemente o rosto dela. Eu não quero qualquer mulher. Eu quero você. A mulher que pegou meu filho chorando num avião e mudou nossas vidas. Caio se aproximou devagar. Então por que não podemos tentar? E se não der certo? E se der? Júlia sorriu através das lágrimas. E ali naquela sala que antes era fria e agora estava cheia de brinquedos e risadas, eles se beijaram pela primeira vez. 6 meses depois, Caio pediu Júlia em casamento. Não foi algo grandioso. Foi numa manhã de domingo, com Miguel no colo dela e Sofia brincando no jardim. Casa comigo, disse sem aviso. O quê? Ela riu, achando que ele estava brincando. Casa comigo. Hoje, amanhã, quando você quiser. Mas casa comigo. Não tenho anel,
Não tenho discurso preparado, continuou Caio. Só tenho a certeza de que quero passar o resto da vida acordando do seu lado. Júlia beijou Miguel na testa, depois olhou para Caio. Sim. Sim? Sim, eu caso com você, Caio Mendonça. O casamento foi simples, na casa deles, só com amigos próximos. Sofia foi a dama de honra. Miguel foi carregado pelo padrinho. 3 anos depois, a casa estava ainda mais cheia de vida. Além de Miguel e Sofia, tinham chegado os gêmeos Ana e João, de 1 ano. Caio, que antes não sabia nem trocar uma fralda, agora fazia malabarismos com 4 crianças. Júlia, que antes mal conseguia pagar o aluguel, agora administrava uma casa cheia de amor. Lembra quando nos conhecemos? Perguntou Caio numa noite, depois de colocar todos para dormir. No avião, Miguel chorando. Quem diria que um choro mudaria nossas vidas inteiras? Às vezes o que parece ser o fim é só o começo, disse Júlia, aconchegando-se nos braços dele. E ali, naquela casa que antes era fria e vazia, agora cheia de brinquedos, risadas e amor, eles adormeceram juntos. 2 pessoas que se encontraram quando menos esperavam e descobriram que às vezes a vida nos dá segundas chances nos lugares mais improváveis. Porque o amor verdadeiro não escolhe classe social, não pede permissão para chegar, e quando chega, transforma tudo. Até mesmo o coração mais solitário pode aprender a amar novamente.